Eu sou Guerra e você está no canal Histórias Proibidas do Brasil. Aqui revelamos verdades ocultas e capítulos que os livros oficiais preferem apagar. No episódio de hoje você vai conhecer Benedita, a líder que o Brasil esqueceu de ensinar na escola. Se inscreva, ative o sininho e venha comigo descobrir as verdades proibidas que o Brasil insiste em esconder. Em 1853, no auge da economia cafeeira, uma jovem chamada Benedita chegou às fazendas do Vale do Paraíba com apenas 16 anos e uma determinação que mudaria não apenas sua vida, mas a de dezenas de outras mulheres escravizadas. Esta é a história real de como as mulheres negras sobreviveram e resistiram ao sistema mais cruel da história brasileira. Bem-vindos ao canal, pessoal! Hoje vamos mergulhar numa das páginas mais dolorosas, mas também mais inspiradoras da história brasileira. Estamos falando sobre a vida das mulheres escravizadas no Vale do Paraíba durante o século XIX, especificamente no ano de 1853, quando a região vivia o auge da produção cafeeira e a escravidão atingia níveis de crueldade que chocam até os dias de hoje. O Vale do Paraíba era conhecido como o coração pulsante da economia brasileira naquela época. As fazendas de café se estendiam por toda a região, desde o interior de São Paulo até o Rio de Janeiro, criando uma das maiores concentrações de riqueza do mundo. Mas essa riqueza foi construída sobre o sofrimento indescritível de milhares de africanos e seus descendentes, especialmente das mulheres, que enfrentavam uma dupla opressão por serem negras e mulheres. Benedita chegou ao Vale do Paraíba em 1852, vinda do tráfico interno de escravos que redistribuía pessoas das regiões açucareiras em declínio para as prósperas fazendas de café. Ela tinha apenas 15 anos quando foi vendida para a Fazenda Santa Clara, uma das maiores propriedades da região, com mais de 200 escravos trabalhando nos cafezais. A vida de uma mulher escravizada no Vale do Paraíba era de uma dureza que é difícil de imaginar nos dias de hoje. Elas acordavam antes do nascer do sol, por volta das 4 da manhã, e trabalhavam até o anoitecer nos cafezais sob o sol escaldante do interior paulista. Durante a época da colheita, que ia de maio a setembro, a jornada de trabalho podia se estender por até 16 horas diárias. Mas o que tornava a situação das mulheres ainda mais difícil era o fato de que elas não apenas trabalhavam na lavoura como os homens, mas também eram responsáveis por uma série de outras atividades. Muitas cozinhavam para toda a senzala, cuidavam das crianças, lavavam roupas e ainda eram obrigadas a realizar trabalhos domésticos na casa grande durante suas poucas horas livres. Benedita rapidamente se destacou entre as outras mulheres da fazenda, não apenas por sua inteligência e capacidade de trabalho, mas principalmente por sua habilidade de unir as pessoas ao seu redor. Ela percebia que a sobrevivência dependia não apenas da resistência individual, mas da criação de redes de apoio mútuo entre as mulheres escravizadas. Uma das primeiras coisas que Benedita fez foi organizar um sistema informal de cuidado infantil na senzala. As mães que trabalhavam nos cafezais tinham que deixar seus bebês sozinhos ou levá-los para o campo, onde muitos acabavam morrendo por causa do calor excessivo e da falta de cuidados adequados. Benedita conseguiu convencer o feitor a permitir que algumas mulheres mais velhas ficassem na senzala cuidando de todas as crianças pequenas em troca de trabalho extra durante os fins de semana. O sistema de saúde nas fazendas era praticamente inexistente para os escravos. Quando alguém ficava doente, geralmente era deixado para morrer, ou no máximo, recebia alguns remédios caseiros preparados pelas próprias escravas. Benedita começou a aprender sobre plantas medicinais com uma africana mais velha chamada Mãe Joaquina, que havia trazido conhecimentos de medicina tradicional de sua terra natal. Aos poucos, Benedita se tornou a curandeira não oficial da senzala. Ela tratava desde ferimentos causados pelos castigos até doenças mais graves como malária e disenteria, que eram comuns na região devido às condições insalubres em que os escravos viviam.
Sua fama como curadora se espalhou para fazendas vizinhas, e às vezes os próprios senhores pediam seus serviços quando os médicos da região não conseguiam resolver algum problema de saúde. Essa posição de prestígio deu a Benedita uma certa proteção e liberdade de movimento que ela usou de forma muito inteligente. Durante suas visitas a outras fazendas para tratar doentes, ela começou a organizar uma rede secreta de comunicação entre as diferentes propriedades. As mulheres escravizadas passaram a trocar informações sobre condições de trabalho, planos de fuga e até mesmo sobre familiares que haviam sido vendidos para fazendas distantes. A rede organizada por Benedita funcionava de forma muito sofisticada. Cada fazenda tinha uma ou duas mulheres de confiança que serviam como pontos de contato. Elas usavam um sistema de códigos baseado em canções de trabalho e receitas de remédios para passar informações sem despertar suspeitas. Por exemplo, uma receita para chá de erva doce podia significar que havia um plano de fuga sendo organizado, enquanto uma cantiga específica durante o trabalho nos cafezais podia indicar a presença de capitães do mato na região. Uma das histórias mais impressionantes da rede de Benedita envolveu a reunificação de uma família que havia sido separada durante uma venda. Maria, uma mulher de 30 anos que trabalhava na fazenda São José, havia perdido contato com seus 3 filhos quando eles foram vendidos para diferentes proprietários na região. Através da rede de informações de Benedita, ela conseguiu localizar onde estavam seus filhos e até mesmo estabelecer comunicação com eles. O processo de reunificação levou mais de 2 anos e envolveu dezenas de pessoas. As mulheres da rede organizaram um sistema de correio clandestino, onde mensagens eram escondidas em cestas de comida, roupas lavadas e até mesmo em remédios que eram enviados entre as fazendas. Finalmente, elas conseguiram organizar uma fuga coordenada que permitiu que Maria se reencontrasse com seus filhos num quilombo nas montanhas da região. O quilombo para onde Maria fugiu com os filhos era, na verdade, uma das muitas comunidades livres que existiam nas áreas mais remotas do Vale do Paraíba. Essas comunidades eram formadas principalmente por escravos fugidos, mas também incluíam alguns brancos pobres e índios que viviam à margem da sociedade colonial. Benedita mantinha contato com vários desses quilombos e frequentemente organizava fugas para pessoas que não conseguiam mais suportar as condições de vida nas fazendas. Mas nem todas as formas de resistência organizadas por Benedita envolviam fuga. Ela também desenvolveu estratégias mais sutis de sabotagem e resistência passiva. Por exemplo, as mulheres da sua rede aprenderam a fingir doenças de forma convincente para evitar trabalho excessivo, especialmente durante a gravidez. Elas também organizavam trabalho lento coordenado durante as épocas de maior pressão, fazendo com que toda a fazenda produzisse menos, sem que fosse possível identificar quem eram os responsáveis. Uma das técnicas mais eficazes desenvolvidas pela rede era o que elas chamavam de quebra de ferramentas. Durante o trabalho nos cafezais, as mulheres acidentalmente quebravam enxadas, cestas de colheita e outros equipamentos de forma coordenada, forçando os senhores a gastar tempo e dinheiro constantemente substituindo esses itens. Era uma forma sutil, mas eficaz, de causar prejuízo econômico aos proprietários. Benedita também organizou uma espécie de escola clandestina na senzala. Embora fosse proibido ensinar escravos a ler e escrever, ela conseguiu aprender o básico com um escravo doméstico que havia trabalhado na casa grande e secretamente começou a ensinar outras mulheres. Elas se reuniam durante a madrugada, antes do início do trabalho, e usavam carvão para escrever em pedaços de madeira que eram imediatamente queimados após as lições. A educação clandestina organizada por Benedita tinha um propósito muito prático. Mulheres que sabiam ler conseguiam entender contratos de compra e venda, cartas entre fazendeiros e outros documentos que podiam conter informações valiosas sobre transferências de escravos, mudanças nas leis ou planos dos senhores. Essas informações
eram fundamentais para o funcionamento da rede de resistência. Um dos episódios mais marcantes da trajetória de Benedita aconteceu em 1855, quando uma epidemia de cólera atingiu a região. A doença se espalhou rapidamente pelas senzalas superlotadas e insalubres, matando dezenas de escravos em poucas semanas. Enquanto os senhores de fazenda fugiam para a capital para evitar o contágio, Benedita ficou cuidando dos doentes com seus remédios tradicionais e conseguiu salvar muitas vidas. A dedicação de Benedita durante a epidemia lhe trouxe um respeito ainda maior entre os escravos da região, mas também despertou a atenção dos senhores de fazenda. Eles começaram a perceber que havia algo diferente acontecendo nas propriedades onde Benedita tinha influência. As taxas de mortalidade eram menores, havia menos fugas individuais desesperadas, mas ao mesmo tempo a produtividade não era tão alta quanto esperado. Em 1857, os fazendeiros da região se reuniram para discutir o que eles chamavam de problema da organização escrava. Eles haviam percebido que existia algum tipo de comunicação entre as diferentes fazendas e suspeitavam que alguém estava coordenando as atividades de resistência. Várias medidas repressivas foram implementadas, incluindo a proibição de visitas entre propriedades e o aumento da vigilância sobre os escravos. Mas Benedita e sua rede eram mais espertas que os fazendeiros imaginavam. Elas rapidamente adaptaram seus métodos às novas circunstâncias, desenvolvendo formas ainda mais sutis de comunicação. Por exemplo, elas começaram a usar o sistema de feiras livres que aconteciam nas cidades da região. Escravas que tinham permissão para vender produtos nas feiras passaram a ser correios humanos, levando mensagens codificadas entre as diferentes fazendas. Durante esse período, Benedita também começou a trabalhar mais próxima dos movimentos abolicionistas que estavam ganhando força na região. Ela estabeleceu contato com fazendeiros progressistas, comerciantes urbanos e até mesmo com alguns políticos que eram favoráveis ao fim da escravidão. Esses contatos foram fundamentais para proteger a rede e também para conseguir recursos financeiros para as fugas organizadas. Uma das parcerias mais importantes de Benedita foi com um comerciante chamado José Bonifácio da Silva, que tinha uma loja de secos e molhados na cidade de Taubaté. José Bonifácio era um homem negro livre que havia conseguido prosperar economicamente e usava sua posição para ajudar escravos fugidos. Sua loja se tornou um ponto de apoio para a rede de Benedita, servindo como esconderijo temporário e fonte de suprimentos para as fugas. Em 1860, a situação política do país começou a mudar de forma favorável aos escravos. A pressão internacional contra a escravidão estava aumentando, e até mesmo no Brasil havia um crescente movimento pela abolição. Benedita percebeu que era hora de intensificar as atividades da rede e começou a organizar fugas em massa mais ousadas. A maior operação organizada por Benedita aconteceu em dezembro de 1862. Durante as festividades de fim de ano, quando a vigilância estava mais relaxada, ela coordenou a fuga simultânea de mais de 50 escravos de 5 fazendas diferentes. A operação foi tão bem planejada que os fugitivos só foram descobertos 3 dias depois, quando já estavam seguros em quilombos distantes. O sucesso da fuga de 1862 trouxe fama nacional para a região. Jornais abolicionistas do Rio de Janeiro e São Paulo noticiaram o caso como exemplo da crescente organização da resistência escrava. Mas também intensificou a repressão por parte dos fazendeiros, que contrataram mais capitães do mato e implementaram medidas de segurança ainda mais rígidas. Benedita percebeu que sua posição estava ficando cada vez mais perigosa. Vários informantes haviam começado a circular rumores de que existia uma líder por trás das fugas organizadas, e era questão de tempo até que ela fosse descoberta. Em 1863, ela tomou a difícil decisão de fugir da fazenda Santa Clara e se juntar permanentemente a um quilombo nas montanhas. A fuga de Benedita foi cuidadosamente planejada para não comprometer a rede que ela havia construído.
Ela passou vários meses treinando outras mulheres para assumir a liderança das diferentes células da organização. Também estabeleceu novos pontos de contato e sistemas de comunicação que podiam funcionar sem sua presença constante. Mesmo depois de fugir para o Quilombo, Benedita continuou coordenando atividades de resistência através de mensageiros e contatos urbanos. O Quilombo, onde ela vivia, se tornou um importante ponto de apoio para escravos fugidos de toda a região. Lá, ela estabeleceu uma escola para crianças ex-escravas e um centro de treinamento onde mulheres fugidas aprendiam ofícios que lhes permitiam sobreviver em liberdade. A vida no Quilombo não era fácil, mas era infinitamente melhor que a escravidão. As pessoas podiam cultivar seus próprios alimentos, praticar suas religiões tradicionais e criar seus filhos em liberdade. Benedita se tornou uma das líderes mais respeitadas da comunidade, servindo como juíza em conflitos internos e como negociadora com quilombos vizinhos e com comerciantes da região. Durante os anos que passou no Quilombo, Benedita testemunhou as grandes transformações que estavam acontecendo no Brasil. A Lei do Ventre Livre foi aprovada em 1871, garantindo liberdade para filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Em 1885 veio a Lei dos Sexagenários, libertando escravos com mais de 60 anos. E, finalmente, em 13 de maio de 1888, a escravidão foi completamente abolida no Brasil. A abolição trouxe grandes esperanças, mas também novos desafios para pessoas como Benedita. Embora fossem finalmente livres, os ex-escravos enfrentavam discriminação sistemática, falta de oportunidades de trabalho e ausência de políticas públicas para sua integração na sociedade. Muitos acabaram vivendo em condições quase tão difíceis quanto durante a escravidão. Benedita decidiu dedicar seus últimos anos de vida a ajudar os recém-libertos a se adaptarem à nova realidade. Ela deixou o Quilombo e se estabeleceu na cidade de São José dos Campos, onde abriu uma pequena escola para crianças negras e um centro de apoio para famílias ex-escravas. Também trabalhou com organizações abolicionistas para documentar as histórias de resistência durante o período da escravidão. Uma das contribuições mais importantes de Benedita para a história foi sua decisão de registrar por escrito as memórias das mulheres que haviam participado da rede de resistência. Com a ajuda de abolicionistas letrados, ela coletou centenas de depoimentos de ex-escravas, criando um dos mais completos registros da experiência feminina durante a escravidão no Vale do Paraíba. Esses documentos, que hoje estão preservados em arquivos históricos, nos permitem compreender aspectos da escravidão que frequentemente são ignorados pelos livros de história tradicionais. Eles mostram como as mulheres escravizadas desenvolveram estratégias sofisticadas de sobrevivência, como mantiveram suas tradições culturais vivas e como resistiram de formas que iam muito além das revoltas armadas, que geralmente recebem mais atenção dos historiadores. As memórias coletadas por Benedita também revelam a importância das redes de solidariedade feminina durante o período da escravidão. Elas mostram como as mulheres se apoiavam mutuamente durante os partos, como dividiam o cuidado das crianças, como compartilhavam conhecimentos sobre medicina tradicional, e como se protegiam umas às outras contra os abusos dos senhores e feitores. Benedita morreu em 1898, 10 anos após a abolição, aos 62 anos de idade. Ela havia passado quase metade de sua vida em cativeiro e a outra metade lutando pelos direitos e pela dignidade de seu povo. Seu funeral foi um dos maiores já vistos em São José dos Campos, com centenas de pessoas, incluindo muitas ex-escravas que haviam sido ajudadas por ela ao longo dos anos. A história de Benedita e de tantas outras mulheres como ela nos ensina lições importantes sobre resistência, solidariedade e sobrevivência. Ela mostra que mesmo nas circunstâncias mais adversas, é possível manter a dignidade humana e lutar por um mundo melhor.
Sua rede de resistência feminina foi uma das mais eficazes organizações clandestinas da história brasileira, provando que as mulheres negras não eram vítimas passivas, mas sim protagonistas ativas na luta contra a opressão. Infelizmente, histórias como a de Benedita foram largamente ignoradas pela historiografia tradicional brasileira. Durante muito tempo, a narrativa oficial sobre a escravidão focou principalmente nos grandes líderes masculinos e nas revoltas armadas, deixando de lado as formas mais sutis, mas igualmente importantes, de resistência desenvolvidas pelas mulheres. É apenas recentemente que historiadores começaram a reconhecer e estudar essas contribuições. A invisibilização das mulheres negras na história brasileira não é acidental. Ela reflete preconceitos profundos relacionados tanto ao racismo quanto ao machismo que ainda persistem em nossa sociedade. Reconhecer a importância de figuras como Benedita é fundamental não apenas para termos uma compreensão mais completa do nosso passado, mas também para valorizarmos as contribuições das mulheres negras no presente. Quando estudamos a trajetória de Benedita, vemos que muitos dos problemas que ela enfrentou ainda existem hoje em formas diferentes. A discriminação racial, a desigualdade de gênero, a falta de oportunidades educacionais e a violência contra mulheres negras continuam sendo questões centrais na sociedade brasileira. Isso mostra que a luta iniciada por pessoas como Benedita ainda não terminou. Ao mesmo tempo, a história de Benedita nos inspira a continuar lutando por justiça social. Ela nos mostra que é possível resistir à opressão, que é possível criar mudanças positivas, mesmo a partir de posições de grande vulnerabilidade, e que a solidariedade entre pessoas oprimidas pode ser uma força transformadora poderosa. A rede de resistência feminina organizada por Benedita também nos ensina sobre a importância da organização coletiva. Ela prova que mudanças sociais significativas raramente acontecem através de ações individuais, mas sim através do trabalho conjunto de pessoas que compartilham objetivos comuns. Essa lição continua sendo relevante para movimentos sociais contemporâneos. É importante lembrar também que a história de Benedita não é única. Ela representa milhares de outras mulheres negras que, ao longo da história brasileira, desenvolveram estratégias de resistência e sobrevivência em condições extremamente adversas. Cada uma delas tem uma história que merece ser contada e celebrada. Infelizmente, muitas dessas histórias se perderam com o tempo. A tradição oral africana, que era a principal forma de preservação da memória nas comunidades escravas, foi sistematicamente atacada e fragmentada pelo sistema escravista. Documentos escritos sobre a vida cotidiana dos escravos são raros, pois os senhores geralmente não se interessavam em registrar as perspectivas de suas propriedades humanas. Por isso, o trabalho de recuperação histórica realizado por Benedita em seus últimos anos de vida foi tão importante. Ela compreendeu que, se essas histórias não fossem documentadas, elas desapareceriam completamente da memória coletiva. Seu exemplo nos inspira a continuar esse trabalho de resgate e valorização da memória das mulheres negras brasileiras. Hoje, mais de um século após a morte de Benedita, sua história finalmente está começando a receber o reconhecimento que merece. Pesquisadores e ativistas estão trabalhando para recuperar e divulgar as trajetórias de mulheres como ela, mostrando que a história do Brasil é muito mais rica e complexa do que as narrativas tradicionais sugerem. A região do Vale do Paraíba, que foi palco da resistência organizada por Benedita, hoje abriga vários projetos de memória e patrimônio cultural que buscam preservar e divulgar essa história. Museus, centros culturais e grupos de pesquisa estão trabalhando para que as futuras gerações possam conhecer e se inspirar nesses exemplos de coragem e resistência. E assim chegamos ao final desta jornada pela vida extraordinária de Benedita e das mulheres que fizeram parte de sua rede de resistência no Vale do Paraíba. Uma história de coragem, inteligência e solidariedade que
que nos mostra como as mulheres negras sempre foram protagonistas na luta por liberdade e dignidade no Brasil. Se esta história tocou vocês como tocou a mim, não esqueçam de deixar seu like, compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam essas heroínas esquecidas da nossa história. E se inscrevam no canal porque temos muito mais conteúdo sobre a verdadeira história das mulheres negras brasileiras. Comentem aqui embaixo. Qual aspecto da história de Benedita mais impressionou vocês? Suas estratégias de resistência, sua rede de solidariedade ou sua dedicação em preservar essas memórias para as futuras gerações? Até o próximo vídeo. E lembrem-se, conhecer nossa história é fundamental para construirmos um futuro mais justo.